Se você é enfermeira e está se preparando para fazer a prova da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, provavelmente você está preocupada com a banca Instituto IBDO. E por quê? Porque ela tem somente uma única prova aplicada no município de Natividade. E aí, para nós concurseiros, fica a pergunta: como que a gente vai nortear a nossa preparação se nós não temos um histórico da banca para a gente conseguir nortear, inclusive, a profundidade do estudo teórico quando o edital for lançado? Eu estou gravando essa aula no dia 30 de junho, o edital ainda não saiu, mas ao resolver as questões dessa prova, a gente consegue ter alguma noção de que tipo de enunciado nós vamos encontrar, que tipo de resgate das referências nós vamos precisar dar conta. Então, hoje, nós vamos resolver as 10 questões específicas que foram aplicadas no município de Natividade. Eu vou dar a minha opinião sobre algumas análises que eu fiz e te dar dicas para você refinar a sua preparação. Além de te dar alguns materiais de revisão de alguns assuntos até um pouco chatinhos que foram solicitados nesta prova. Então, olho na tela que eu tenho muita coisa para te contar. Esse edital que está mais atrasado que não sei o que, nos dá a oportunidade, inclusive, da gente refinar alguns aspectos por essa falta de informações. Mas vamos lá. O que que a gente já sabe até o momento? É uma prova fácil. Eu coloquei aqui nível médio, porque assim, como ela solicitou muito conhecimento de crescimento e desenvolvimento, a gente não tem o costume de decorar aquela tabela toda, então decidi colocar médio. Mas assim, as outras questões são muito fáceis. Outra coisa, os enunciados, eles trazem ao longo da redação qual é a fonte que ele está utilizando. Por que que a banca faz isso? Para não ter recurso, para não mudar gabarito, para não anular a questão. Isso é uma técnica, inclusive, na hora de desenvolver enunciados, para poder a banca não perder dinheiro, né? Porque a banca é contratada para desenvolver as questões, quem faz as questões recebe dinheiro por questão elaborada. Então, isso é uma técnica pedagógica para não receber recursos. Eu coloquei aqui esse quadro aqui para você, com todos os temas que foram solicitados e as fontes, caso você queira resgatar isso daqui. Mas assim, gente, fácil. Não achei tão complexo. As questões mais chatinhas são dos marcos do desenvolvimento que nós não temos o costume de resolver. Mas tirando isso, é para você acertar pelo menos 7 questões das 10 que estão aqui, sendo que as 3 de desenvolvimento elas têm uma coisa que é interessante, que ela, se você concorda de um lado numa questão, você tem que concordar com a mesma afirmativa na outra, a não ser que você não saiba. Aí você chutar uma e chutar a outra, e você garante pelo menos um ponto. Ou seja, se você chutasse uma das 3 de desenvolvimento, você acertaria pelo menos 8 questões. Então é daí que eu falo que esta prova não vai ter uma nota de corte de 70%. Ela vai ter de pelo menos 80%, porque quando a gente compara, inclusive, com outros bancos, como a FGV, essa prova ela é muito mais tranquila do que você e eu estamos acostumados a nos prepararmos. Vamos para a nossa primeira questão. Conforme o caderno 32 do Ministério da Saúde, olha aqui como aparece o enunciado, deixando bem explícito qual é a fonte que ele utilizou. De atenção ao pré-natal de baixo risco, julgue as alternativas abaixo. É um sinal de certeza de gravidez a presença dos batimentos cardíacos fetais, BCF, que são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e pelo PNAR a partir de 20 semanas. 2. É um sinal de certeza de gravidez a positividade da fração beta-HCG no soro materno a partir do 8º ou 9º dia após a fertilização. 3. É um sinal de certeza de gravidez as modificações anatômicas, o aumento do volume das mamas, a hipersensibilidade dos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo mamilo, a coloração violácea vulvar, a cianose vaginal e cervical e aumento do volume abdominal. Bem, primeiro que você já sabe, ou espero que você já soubesse disso, que é muito comum ser cobrado os sinais de presunção, probabilidade, certeza de estação. Então, se você não memorizou, memorize os sinais de gestação. É muito comum as provas, de forma geral, perguntarem isso. Então, de presunção, de probabilidade e de certeza. Calma que no próximo slide eu vou dar um slide resumo para você depois utilizar quando a gente terminar o nosso encontro. Sinal de certeza
certeza da gravidez é o BCF? Com certeza. Porque eu brinco que o sinal de certeza é o cara crachá do feto. Tá vendo o feto pela ultrassonografia ou tá ouvindo ele com o sonar? Gente, PCF não são gases, né? Então, no caso, é um feto mesmo. Dois, sinal de certeza da gravidez, o beta-HCG? Não, não é um sinal de certeza. Na verdade, o beta é um sinal de probabilidade. Isso porque, por exemplo, a mole datiforme, ela pode sim positivar o beta-HCG, porque chega a acontecer o encontro do espermatozoide com o óvulo, mas não se desenvolve num feto. Só que ainda assim existe a secreção de beta-HCG nessa situação. É raro ter mole datiforme, mas é uma das coisas que pode positivar. Então, essa aqui é falsa. Agora, uma coisa que eu gosto muito de ensinar você é como resolver questões objetivas. Primeira coisa, a primeira leitura da questão é para você ver qual é o assunto. Você nunca resolve de primeira, mesmo sendo fácil. Você lê pela segunda vez para aí sim você resolver ela. A primeira leitura é só você puxar a gaveta de conhecimento para você resolver, e a segunda leitura é que a gente resolve de fato. Quando a gente olha aqui, você já sabe que a um está certa e a 2 está errada. Então, não é nem a letra B, não é nem a letra C. Resta a letra D e a letra A, sendo que você já sabe que a 2 não está certa. Então, só resta a letra D como gabarito. Mas vamos resolver a terceira afirmativa para a gente fazer a nossa revisão completinha. Sinal de certeza, as modificações anatômicas. E as modificações, gente, não são sinal nem de presunção, perdão, nem de certeza, nem de probabilidade. São sinais de presunção, os sintomas físicos, as modificações físicas, você está diante de um sinal de presunção, ok? Útero aumentado. Ah, não falou útero aumentado aqui, não. Ah, pensei que tivesse colocado útero aumentado, porque o útero aumentado é sinal de probabilidade. Mas eles escreveram certinho. Já pensou conseguir fazer um recurso numa prova que foi aplicada há alguns anos? Vamos aqui fazer a nossa revisãozinha na tabela que eu botei aqui para você. Gente, depois você só resgata isso daqui, olha com carinho os sinais de presunção, probabilidade e certeza. Lembra que o nosso sinal de livro, de filme, melhor dizendo, atraso menstrual, é um sinal de presunção, náusea também sinal de filme é presunção, cialorreia, mudança de apetite, aumento da frequência urinária, sonolência, aumento do volume das mamas, hipersensibilidade dos mamilos, tubérculo de Montgomery, que é um achado que tem no mamilo, saída de colostro, coloração, cianose e volume abdominal, tudo presunção. Amolecimento da cérvix uterina com aumento de volume é probabilidade. Parede vaginal com maior vascularização também, porque pode ter uma inflamação ali, pode ser, por exemplo, o início de uma DIP, e aí vai ficar mais inflamadas as paredes vaginais, por isso que é de probabilidade. Mas é lógico que eu dei logo um exemplo bem drástico. Positividade do beta-HCG, que é o mais comum de ser cobrado na prova, probabilidade. E o de certeza, como eu disse, cara crachá do feto. Perdão, BCF positivo, movimento fetal positivo, não são gases, e ultrassonografia para tirar a foto do crachá da criança. Vamos de mais uma. Uma gestante de 21 semanas de gestação está com hemoglobina maior do que 11 e ausência de anemia. Conforme sua receita, está prescrito uma Drágia de sulfato ferroso de 200 miligramas, que vai virar 40, com via oral, por via oral, desculpa, uma vez ao dia, e chega na unidade de saúde com dúvida acerca do melhor horário para ingestão, visto que não foi descrito na sua receita. Acerca da orientação da enfermagem sobre o melhor horário para ingestão dessa suplementação, assinale a alternativa correta. Recomenda-se ingerir a medicação antes da refeição, B, em jejum, C, antes da refeição, D, 2 horas após a refeição. Primeira coisa, gente, tenham o costume de circular os comandos correta, incorreta, exceção. Por quê? A gente tende a ficar cansado na prova. Então, se você circular, aumenta a chance de você não cometer equívocos de interpretação. Não ache que a sua memória é infalível, tá? O cansaço pode fazer você ter atos falhos. Mas, gente, questão boba demais. Assim, até começou aqui com uma hemoglobina de 11. Vai perguntar alguma coisa na anemia na gestação? Não, perguntou de uma orientação de enfermagem simplória sobre como que você vai fazer uso do sulfato ferroso. Não perguntou nem de AS, não perguntou de ácido fólico. E aí, gente, a recomendação é ingerir antes da refeição e, se possível, com um suco cítrico
para melhorar a absorção. Gente, tomar em jejum não é recomendado porque pode intensificar sintomas gástricos e a gestante já tem algum tipo de sensibilidade gástrica devido à progesterona. Após a refeição, dependendo do que a pessoa comeu na grande refeição, pode prejudicar a absorção do ferro, porque pode competir, por exemplo, com o cálcio. E 2 horas após a refeição, também seguindo a mesma questão de ser depois da refeição. Dependendo do que você ingeriu, pode competir e prejudicar a absorção férrica que essa mulher está precisando. Gabarito letra A. E aí, gente, vamos aproveitar e dar uma olhadinha aqui na suplementação das gestantes e esclarecer uma dúvida que eu tive na turma CDC sobre a questão do carbonato de cálcio, que até o momento está vigente, tá? Vamos lá. Ácido fólico, 5 mg por dia, um comprimido. A primeira consulta até o final da gestação, gente. Olha só, toma um pouco de cuidado com os protocolos municipais, que pode ser que o seu município tenha publicado que seja só no primeiro trimestre, mas a gente tem que, dependendo do referencial, lógico, que a banca escolhe, a gente vai se basear nos protocolos ministeriais, tá? Também foi uma outra dúvida que eu recebi na turma. Sulfato ferroso, 40 miligramas de ferro elementar, que é o que se transforma da draga completa da primeira consulta até o final do puerpério. Já vi questões perguntando sobre isso. E é interessante que você tente memorizar o marco 11 para iniciar tratamento de hemoglobina. Eu já vi isso aqui caindo em algumas provas. E o tratamento é com 200 miligramas por dia. Também já vi questões solicitando esse tipo de informação. E de preferência com suco cítrico, conforme eu comentei. O carbonato de cálcio, como uma profilaxia universal à pré-eclâmpsia. A gente teve uma publicação recente de Sociedade Médica com uma nova revisão, colocando que não teria tantos benefícios, mas a última publicação do Ministério está como vigente. Pode ser que a prova que você faça utilize o protocolo municipal e aí você não vai memorizar isso, mas você precisa olhar o referencial da banca que você está fazendo, tá? Por enquanto, memorize que tem que sim prescrever 1 grama de carbonato de cálcio, um comprimido 2 vezes por dia. Desde a primeira consulta até o final da gestação. Agora, uma observação importante: tomar longe das refeições e 2 horas afastada do ferro. Por quê? Compete a absorção, tá? Por isso que existe essa orientação de enfermagem. Tem uma questão do AS também, só que o AS só é prescrito por médicos, tá? Mas você pode ter que saber para orientar esta mulher. Ela vai tomar 100 miligramas por dia à noite, da 12ª à 36ª semana, com preferência de início antes da 16ª semana, e também é para profilaxia de pré-eclâmpsia, mas isso daqui é uma orientação médica. Por que que suspende após a 36ª semana? Porque é um anticoagulante plaquetário. Se essa mulher evolui para cesariana, principalmente, ela tem um risco um pouco mais aumentado, não é super aumentado, mas é mais aumentado, para a realização de um evento cirúrgico. Então, por isso, e além da perda de sanguínea no parto normal. Mas, por conta disso, que a gente vai interromper na 36ª semana. Vamos para uma questão de DIU. Cobrou DIU essa prova. Até a questãozinha assim, mais ou menos, mas dava para resolver. O dispositivo DIU consiste em um objeto sólido de formato variável que é inserido através do colo uterino na cavidade uterina, com o objetivo de evitar a gestação. Acerca das contraindicações absolutas e relativas para o uso do DIU, conforme a OMS, marque V para verdadeira e F para falsa. Primeira, a doença trofoblástica maligna é uma contraindicação absoluta para a inserção do DIU. 2. A imunidade comprometida em mulheres HIV positivo é uma contraindicação absoluta para a inserção do DIU. 3. Câncer de ovário é uma contraindicação relativa para a inserção do DIU. O que a gente sabe sobre isso? Gente, olha só. Primeiro que normalmente a gente não decora os rodapé de manual para as contraindicações de DIU, porque elas são tem atenção terciária, a gente não chega a ver isso daqui, por exemplo, dentro do posto de saúde, mas IBDO quis cobrar isso para a nossa prova no município pequenininho. Bem, bora lá. A doença trofoblástica maligna, que é uma contraindicação absoluta para inserção de DIU, você precisaria saber minimamente o que é uma doença trofoblástica maligna. Isso aqui, gente, é uma doença, é um agravo, melhor dizendo, oncológico, perfeito? Ele é um tipo de desfecho
após a fecundação. Então, se a pessoa, se a mulher, melhor dizendo, né? Ou uma pessoa com útero, ela, porventura, ela se torna grávida e evolui para a doença trofoblástica, faz todo sentido que essa mulher não faça uso do dispositivo intrauterino, até porque ela estará em tratamento oncológico. Quando a gente vai estudar isso daqui de verdade, né, a gente descobre que depende também da fase do tratamento oncológico. E quando eu vi essa questão, eu fui dar uma estudada mais sobre o tema, porque não é muito comum na prática, por exemplo, dentro do posto de saúde. Mas é uma doença oncológica. Segunda afirmativa. Primeiro que colocou HIV positivo, gente, não uma mulher que convive com o vírus do HIV, né? Mas enfim, escrevi dessa forma feia. Imunidade comprometida em mulheres HIV positivo é uma contraindicação absoluta para a inserção do DIU. Gente, na verdade, a gente vai recomendar DIU para ela, tá? A gente até tá colocado como uma contraindicação relativa, mas não é absoluta. Entre as formas de contracepção, o DIU de cobre, especialmente, ele vai ser muito bem difundido. Agora, vamos só ajudar você a marcar isso daqui melhor, para poder você entender como você faz questões difíceis assim. Essa aqui, suponhamos que você não soubesse a resposta, mas você lembra que não é uma contraindicação. Na verdade, pode ser sim indicado para você fazer o uso do DIU numa mulher que convive com HIV. Então, isso daqui é uma afirmativa falsa, porque ela é uma indicação. Cuidado com o extrava-língua, tá? Porque na hora de você botar a alternativa, às vezes você comete um equívoco. Aí você vai e coloca que é verdadeira quando a afirmativa está dizendo que é uma contraindicação. Terceira afirmativa. O câncer de ovário é uma contraindicação relativa para a inserção do DIU. Ovário e DIU que fica no útero, beleza? Gente, olha só, aqui sobre a questão do câncer de ovário, vai depender do momento do tratamento quimioterápico ou radiológico que essa mulher estiver vivenciando. Na verdade, gente, não vai ter algo que impeça categoricamente essa inserção, assim, não é de um todo proibido, mas esse médico ele vai avaliar qual é o tipo de quimioterápico que ele está utilizando, se a mulher está ainda no meio de uma radioterapia, e avaliar o risco e o benefício, ok? Agora, poderia ter facilitado um pouco a nossa vida e colocado câncer de útero, né? Que aí ficaria mais fácil para a gente dizer que é uma contraindicação, pelo menos absoluta. Mas é de fato uma contraindicação re... Ai, quero rabiscar no quadro. Relativa, segundo a bibliografia. Então, essa última afirmativa aqui, ela é verdadeira. Agora, vamos ver aqui que se dá para resolver. FF e não dava. Você teria que arbitrar sobre a primeira afirmativa, gente. Acabei que eu já dei a resposta para você. Não é, perdão, é uma contraindicação absoluta, porque já aconteceu uma fecundação aqui nesse caso. E aí, por si só, já é uma contraindicação à utilização do DIU. Letra C é o gabarito. Mas, conforme eu disse, só acertou essa questão quem leu o rodapé, especialmente do protocolo de saúde das mulheres, que está descrito isso numa tabela roxinha que tem lá dentro. Vamos de mais uma sobre DIU? A OMS desenvolveu uma lista de contraindicações absolutas e relativas ao uso do DIU. Em relação às contraindicações absolutas, é incorreto afirmar. Letra A. Doença inflamatória pélvica é contraindicação absoluta. B. O câncer de ovário é contraindicação. C. O câncer cervical ou endometrial é contraindicação absoluta. E letra D. A doença trofoblástica maligna é contraindicação absoluta. Lembra que eu falei no início que você tem questões aqui que uma contrapõe a outra. Se você concordou com alguma questão aqui, o certo é você continuar concordando aqui, ou se foi um chute, você trocar para você conseguir acertar pelo menos uma. Por isso que eu brinquei que essa prova aqui você deveria ter acertado pelo menos 8 questões. Fazendo essa jogadinha de chutes mais calculados estatisticamente falando. Bem, vamos lá. Voltando aqui para esse enunciado, olha só.
Incorreto. Quer saber o incorreto? Circule isso daqui para você não confundir, pelo amor de Deus. Letra A. Doença inflamatória pélvica é contraindicação absoluta? É verdade. É uma contraindicação absoluta. Por quê? Se tem uma doença inflamatória pélvica ali instalada, o cobre, o fio de cobre, por exemplo, ele pode ser um meio de infecção, por exemplo, vaginal. Ele é espermicida. Ovolucida? Será que esse é o nome? Não sei. Então, essa aqui é uma afirmativa verdadeira. O câncer de ovário é uma contraindicação. E aí, se você lembrou do que eu falei agora, do tratamento oncológico, imunossupressor, radioterapia, você poderia ter ficado pelo menos na dúvida. Câncer cervical ou endometrial é contraindicação absoluta? Sim, até se você pensar, o câncer endometrial no endométrio, eu vou colocar um DIU lá dentro, não faz muito sentido. Então, está pelo menos correto você pensar que é uma contraindicação absoluta. E letra D, a doença trofoblástica maligna é contraindicação absoluta. Uma coisa que você poderia ter lembrado também é que esse nome aqui vem da embriologia, tá? Se você fez lembrança das aulas de embrio, também era uma forma bacana de você relembrar. E aí sim, uma contraindicação absoluta, até porque até chegar ao diagnóstico, a gente suspeita que essa mulher esteja grávida, né? Porque, por exemplo, isso aqui vai positivar o beta-HCG, só para você ter ideia. Então, resta pra gente a letra B com um chute bem acertado. Leia o excerto abaixo. Nesse distúrbio, há um acúmulo de dióxido de carbono no sangue, levando a uma diminuição do pH. Pode ocorrer em condições que afetam a função pulmonar, como doenças respiratórias crônicas, insuficiência respiratória ou parada respiratória. O trecho abaixo diz respeito ao seguinte distúrbio ácido básico. Letra A. Alcalose respiratória. B. Acidose respiratória. C. Alcalose metabólica. Ou letra D. Acidose metabólica. Bem, o nosso enunciado já traz muitos elementos que, mesmo que você não seja boa de gasometria, você consegue responder. Se você está diante de um acúmulo de dióxido de carbono no sangue que diminui o pH, diminuição do pH é uma acidose, beleza? Até aí, tudo bem. Só que o enunciado ainda te dá mais dicas, dizendo que é afetado por questões respiratórias. Gente, quer chutar direito? Acidose respiratória. Olha aqui. Não precisa nem pensar muito para responder essa questão aqui. Você e toda preocupada tendo que estudar gasometria. Eu não sou uma pessoa boa em gasometria, tanto que o módulo de urgência e emergência no CDC é dado pelo professor Felipe Rossoni. Tem uma outra pessoa que, na verdade, tem mais três professores que trabalham comigo dentro do CDC. E uma tabela que ele trabalha com a turma e ensina vocês a deduzir elas é essa daqui, para você conseguir raciocinar quem faz o que, especialmente quando você encontra enunciados mais complexos que envolvem achados fisiopatológicos, acidose respiratória, ou a alcalose respiratória, quando o pulmão elimina o dióxido de carbono em excesso através da hiperventilação, acidose metabólica, quando o rim não está conseguindo eliminar o ácido, alcalose metabólica com perda de ácido ou ganho excessivo de base. Então, aula de professor Felipe Rossoni para você deduzir essa tabela aqui, porque toda vez que eu preciso estudar, eu peço ajuda a ele. São medicamentos indicados para pessoas com tuberculose. 1. Isoniazida. 2. Rifampicina. 3. Pirazinamida. E 4. Etambutol. Estão corretas as afirmativas? Gente, era só saber o nome dos remédios. Não tem nem muita coisa para falar. O máximo que eu posso dizer aqui, o etambutol foi o último a entrar do esquema. Já tem mais de década que o etambutol entrou, mas enfim, foi o último que entrou. E a rifampicina é o que mais existe monoresistência. Lembrando que existe monoresistência e multiresistência. Mas é isso que eu tenho para dizer para você sobre isso. Nada além disso dessa questão de tuberculose. Conforme o Código de Ética da Enfermagem, o artigo 29 sobre eutanásia, marque a alternativa correta. Letra A. É proibido promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. B. Quando tem amparo legal, pode ser realizada a eutanásia no Brasil. C. A eutanásia é uma prática aceita no Brasil e pode ser realizada por enfermeiros habilitados e com respaldo legal. E letra D. O Código de Ética de Enfermagem retrata que é possível participar
participar da prática destinada a antecipar a morte do cliente. Gente, nem é difícil essa. A questão fala de eutanásia e o que é correto. E aí, sobre eutanásia, você tem alguma dúvida que é a letra A? É proibido promover eutanásia, não tem nenhuma excepcionalidade que traga isso como prática do nosso trabalho e da equipe de saúde? Tanta coisa para tu aprender de código de ética. Não caiu uma penalidade. Uma quantidade de vezes que cobra numa multa. Mas enfim. É sobre isso, por isso que eu falei. Tinha que acertar pelo menos 8 questões. Chegamos às 3 fatídicas questões de desenvolvimento. Então eu trouxe logo de cara o print do caderno 33 do Ministério da Saúde, que é o que vai basear as questões que nós vamos resolver a partir de agora. Quem fez essas questões, literalmente, copiou e colou partes dessa tabela aqui. Você vai ver e vai ficar chocada junto comigo. Vamos reler juntos aqui para a gente fazer uma revisão dinâmica. Entre 1 e 2 meses, vem aqui comigo. Entre 1 e 2 meses, predomínio do tônus flexor, que é o bebê que fica meio encolhidinho. Assimetria postural, ele vira para o lado e coloca o membrinho para o outro. E preensão reflexa, que é botar o dedo na mão e ele fechar a mãozinha, e a mão nos dedos do pé e ele fechar o pezinho. Reflexos, apoio plantar, sucção, preensão palmar, que vai desaparecer até o 6º mês, preensão dos artérios, que desaparece até o 11º mês, reflexo cutâneo plantar, reflexo de Moro, reflexo tônico cervical. Depois você lê com carinho para você revisar tudo isso daqui. 1º mês, entre 1 e 2 meses, percepção melhor de um rosto, medida com base na distância entre bebê e o seio materno. Entre 2 e 3 meses, sorriso social. Entre 2 e 4 meses, o bebê fica de bruços, levanta a cabeça e os ombros. Em torno de 2 meses, inicia-se a ampliação do seu campo de visão. O bebê visualiza e segue objetos com o olhar. Aos 4 meses, preensão voluntária das mãos. 4 a 6 meses, bebê vira a cabeça em direção de uma voz ou de um objeto sonoro. Aos 3 meses, o bebê adquire noção de profundidade. Em torno de 6 meses, noção de permanência do objeto, deixa aqui. A partir do 7º mês, o bebê senta-se sem apoio. De 6 a 9 meses, o bebê arrasta-se e engatinha. De 6 a 8 meses, o bebê apresenta reações a pessoas estranhas. De 9 meses a 1 ano, o bebê engatinha ou anda com apoio. Em torno do 10º mês, o bebê fica em pé sem apoio. 1 ano e 6 meses, o bebê anda sozinho. E em torno de 1 ano, o bebê possui acuidade visual igual de um adulto. Dentro do CDC, eu coloco exatamente esse print dentro do material teórico para nós lermos com atenção, porque não é tão comum, não sermos tão cobradas sobre esse conhecimento. Mas considerando que esta prova cobrou 3 questões, eu preciso te orientar a tentar memorizar o máximo possível dessa tabela. Como que você memoriza? Te explico. Você vai escrever essa tabela, vai copiar primeiro, ficar olhando e copiando algumas vezes até você desenvolver a sua forma de reter essa informação a ponto de montar a tabela sozinha, ok? Porque se essa prova repetir esse tipo de coisa, você está pronta para rabiscar a tabela no cantinho da sua prova e responder uma ou mais questões, que foi algo que me chocou quando eu vi a prova de natividade. E aqui vamos para as 3 questões de saúde da criança, e você vai reparar que, assim como teve na de DIU, uma contrapõe a outra, para poder aumentar a sua chance de chute. Bora lá. Conforme o Ministério da Saúde, nos cadernos de atenção básica, existem aspectos do desenvolvimento da criança de 0 a 10 anos que precisam ser avaliados. Em relação aos aspectos do desenvolvimento da criança entre 1 e 2 meses, marque a alternativa correta. Tinha que saber de 1 a 2 meses. Entre 1 e 2 meses, a criança vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro. B. Entre 1 e 2 meses, a criança apresenta percepção melhor de um rosto, medida com base na distância entre o bebê e o seio materno. C. Entre 1 e 2 meses, o bebê adquire noção de profundidade. Letra D. Nessa idade, espera-se da criança a apreensão voluntária das mãos. Gente, aqui, se você não tivesse memorizado, você não ia, eu imagino que você não ia conseguir responder, até porque ele pediu especificamente de 1 e 2 meses, o correta, e nós temos algumas coisinhas para decorar de 1 a 2 meses. Primeira afirmativa, vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro. Se você decorou certinho, você viu que isso aqui acontece entre os 4 e os 6 meses de idade e não de 1 a 2 meses. Letra B, entre 1 e 2 meses, a
criança apresenta percepção melhor de um rosto, medida com base na distância entre o bebê e o seio materno. Esta aqui é a resposta. C, entre 1 e 2 meses, o bebê adquire noção de profundidade. Não é nessa idade, é com 3 meses, um pouquinhozinho mais velho. E letra D, nessa idade, espera-se que a criança tenha apreensão voluntária das mãos. Voluntária é você pedir e apertar, não é o reflexo palmar e plantar, que pode ser que a questão tenha escrito assim para tentar te confundir. Isso aqui vai acontecer aos 4 meses de idade. Gabarito, letra B de bola. Nos cadernos de atenção básica, existem aspectos do desenvolvimento da criança de 0 a 10 anos que precisam ser avaliados. Em relação aos marcos de desenvolvimento da criança de 4 a 6 meses, marca a alternativa correta. Letra A. Entre 4 e 6 meses, a criança tem percepção melhor de um rosto, medida com base na distância entre o bebê e o seio materno. B. 4 e 6 meses, o bebê visualiza e segue objetos com o olhar. C. Entre 4 e 6 meses, o bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro. Letra D. Entre 4 e 6 meses, a criança apresenta sorriso social. Gente, mais uma questão que, se você não tivesse decorado, você não conseguiria resolver. Sobre a letra a distância entre o bebê e o seio materno é a resposta da questão que a gente botou na resposta da questão anterior, de 1 a 2 meses de vida. Letra B. Visualiza e segue objetos com o olhar. Isso aqui vai acontecer com 2 meses de idade. Letra C. Vira a cabeça em direção de uma voz ou de um objeto sonoro. Isso aqui é o gabarito da prova. Entre 4 a 6 meses, a criança apresenta sorriso social. Gente, o sorriso social vai acontecer de 2 a 3 meses de idade. Letra C é o gabarito. E vamos para a nossa última questão. Conforme descrito nos cadernos de Natação Básica 33, existem aspectos do desenvolvimento da criança de 0 a 10 anos que precisam ser avaliados. Acerca dos marcos de desenvolvimento, marque V para verdadeira e F para falsa. Primeira, entre 4 e 6 meses, o bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro. 2, entre 2 e 3 meses, o bebê apresenta sorriso social. E 3, aos 5 meses, o bebê adquire noção de profundidade. Mais uma vez, requisitando vários conhecimentos que você teve que agregar para fazer as questões anteriores. Primeira afirmativa: entre 4 e 6 meses, o bebê vira a cabeça na direção de uma voz ou de um objeto sonoro? Sim, isso aqui é verdade. Entre 2 e 3 meses, o bebê tem sorriso social? Sim, isso daqui também é verdade. Terceiro, aos 5 meses, o bebê adquire noção de profundidade. Esse daqui que tá errado. Isso aqui vai acontecer aos 3 meses de idade. De novo, só acertou essas questões quem ou fez um chute, considerando vou acreditar aqui e não vou acreditar aqui. Para você aumentar a chance de acerto, mas o gabarito é a letra A. Chegamos ao final da resolução da prova, das 10 questões da IBDO que caíram para enfermagem. Perceba que é uma prova que foge muito ao padrão que nós estamos acostumados, mas que mostra que são enunciados diretos que pedem informação logo de cara, ou você acerta ou você erra, sendo que as que você acerta são questões muito fáceis, por isso que a nota de corte tende a ser muito alta. Para a gente finalizar, o concurso não vai cobrar toda a faculdade de enfermagem, até porque é impossível. Mas se você quer passar, precisa saber o que as grandes bancos costumam cobrar. E é por isso que eu disponibilizei para você o cronograma CDC, que está na descrição do grupo, eu vou deixar aqui também no comentário, para você conseguir ter algum norte do que fazer. E se você precisa de ajuda para orientar a sua preparação, entre na turma CDC, mas antes eu preciso te conhecer melhor. Preencha aqui o diagnóstico, que também está aqui na sua legenda, para eu verificar a sua disponibilidade, como é que está o seu momento de preparação, e você começar o quanto antes, até porque o edital ainda não foi lançado, mas deve ser lançado nos próximos dias e você tem total tempo e caminho para conquistar esta aprovação do vínculo estatutário. Foi um prazer estar com você. Nos vemos na próxima.